Agora temos o voto vista do desembargador Júlio César. Na sessão do dia 26/7, foi rejeitada a preliminar por inépcia da denúncia por unanimidade. O eminente relator votou pela rejeição da preliminar por ausência de justa causa, após o voto divergente dos desembargadores Carlos Roberto e Inês Miranda. Pediu visto o desembargador Júlio Travessa. A palavra é de Vossa Excelência. Tem condições, Excelência? Tenho, Excelência. A palavra é sua. Eu vou ler aqui, fazer um breve relatório. Trata-se de ação penal originária proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, em desfavor de Humberto Carlos Cortez, atual prefeito municipal de Lagedão, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 89 da Lei 8666/96. Então, a exordial narra o seguinte: demonstram as inclusas peças de informação que, em março de 2014, no município de Lagedão, Bahia, o denunciado Humberto Carvalho Cortez, prevalecendo-se do cargo de prefeito municipal, ordenador de despesas, tendo plena consciência do que fazia e queria que fazia, fez contratação direta por inexigibilidade de serviços técnicos profissionais especializados, projetos de arquitetura e engenharia, fora das hipóteses legais e em situação onde era exigido o certame, com a empresa Construções e Serviços Limitada, CNPJ 1480-7962-000161, assim como deixou de observar as formalidades pertinentes ao processo de inexigibilidade, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 12.000, valor histórico. Há provas nos autos indicando que o procedimento de inexigibilidade do certame, processo de inexigibilidade número 18/2014, não foi feito de forma lícita, pois em desacordo com as hipóteses legais, artigo 25, inciso 2º, combinado com o artigo 3, inciso 1º, ambos da Lei 8666/93, e ainda, com igual gravidade, que esse procedimento administrativo deixou de observar as formalidades do artigo 26, parágrafo único, inciso 2 e 3 da Lei de Licitações, sendo possível firmar a tese, o conjunto probatório autoriza a concluir, e isso de forma insofismável, que não foi um mero deslize burocrático ou mera irregularidade formal nos procedimentos. Aí continua o Ministério Público. Os serviços que foram prestados pela empresa Construções e Serviços Limitada, ME, elaboração de projetos arquitetônicos e de engenharia para a reforma de ginásio de esporte e urbanização de ruas do município, enquadram-se perfeitamente na categoria de serviços técnicos profissionais especializados, enumerado expressamente no artigo 13 da Lei 8666/93. Entretanto, continua o MP, extrai-se da simples leitura dos supracitados artigos que a Lei 8666/93 estatuiu outros requisitos para essas contratações diretas por inexigibilidade, além da exigência de se tratar de um serviço técnico listado no seu artigo 13, 1. O serviço deve ser singular e 2. O profissional ou empresa contratado deve possuir notória especialização. Continua o Ministério Público. Para que se configure o enquadramento desse caso de contratação direta na hipótese legal de inexigibilidade, é preciso, em primeiro lugar, que o serviço a ser prestado seja de natureza singular, ou seja, não deve se tratar de uma atividade de projetos arquitetônicos e ou de engenharia, bastante disseminada e corriqueira entre os profissionais do ramo, e realizável por qualquer engenheiro e ou arquiteto. Por fim, o Ministério Público diz o seguinte: como há de se verificar, através da análise do incluso projeto arquitetônico de ginásio de esporte, a empresa de arquitetura e engenharia contratada
pelo município de Lagedão, Construções e Serviços Limitada, ME, CNPJ 1480-7962-000161, prestou serviço em área bastante comum do seu ofício, reforma, ficando descaracterizado nesse diapasão o principal elemento que justifica a inexigibilidade, que é a ausência de concorrentes no mercado, singularidade. Aí eu volto para o meu texto. O Ministério Público, por tais fatos, denunciou nos termos do artigo 89 da Lei 8666/93. Ordenada a notificação do Alcaide, despacho de folhas 195, este apresentou resposta às folhas 250 a 288, requerendo a rejeição da exordial, aduzindo em uma primeira vertente argumentativa em síntese a inépcia da denúncia. Em uma segunda linha de defesa, sustenta a ausência de justa causa para a deflagração da demanda penal por não vislumbrar a prática de qualquer crime. Na sequência, foram os folhos encaminhados ao Ministério Público, de segundo grau, em razão de ter o denunciado colacionado a documentação de folhas 289 e 455, tendo o parquê reiterado os termos, Ministério Público, primeiro grau, tendo o parquê reiterado os termos da denúncia e rechaçado as teses defensivas, requerendo assim o recebimento da vestibular. Em seu voto, o eminente relator afastou todas as vertentes argumentativas da defesa, posicionando-se no sentido de ser admitida a deflagração da ação penal, sendo acompanhado pelos seus pares, inclusive por este magistrado, no tocante à primeira tese sustentada, relacionada à suposta inépcia da denúncia. Então, eu votei acompanhando o eminente relator, rechaçando a primeira tese, por entender que não havia inépcia na exordial apresentada. Agora, por outro lado, porém, estabeleceu-se divergência quanto à alegação da ausência de justa causa, inaugurada pelos eminentes embargadores, Carlos Roberto Santos Araújo e Inês Miranda Silva Brito, de modo que, diante da complexidade da questão, esse julgador entendeu por bem pedir vista para análise mais acurada do caderno processual. Então, eu vou, nesse momento, proceder o meu voto acerca dessa matéria. Importa registrar, primeiramente, que esse magistrado acompanhou o eminente relator no tocante à primeira tese defensiva, razão pela qual o presente voto se aterá à questão remanescente, qual seja a suposta ausência de justa causa para início da ação penal, que justificou o pedido de vista. No tocante à referida tese, ausência de justa causa, a defesa sustentou que, mesmo no caso de se considerar inadmissível a inexigibilidade de licitação na hipótese vertente, seria possível a contratação direta por intermédio de licitação por se tratar de obra de engenharia de valor inferior a R$ 15.000, enquadrando-se no artigo 24, inciso 1º da Lei 8666/93, razão pela qual a prática descrita na denúncia consistiu em mera irregularidade. Esse caso concreto aqui ele é bem diferente do caso em que eu votei anteriormente. Nesse aqui é um valor único. Não se trata de serviços que foram prestados de forma fatiada. Após o exame acurado do caderno processual, pede-se venha ao desembargador relator para acompanhar a divergência, porquanto, de fato, não se vislumbra devida a admissão da demanda penal na hipótese dos folhos, pela multicitada ausência de justa causa para a sua deflagração. Com efeito, o artigo 89 da Lei 8666/93 assim dispõe, artigo 89, dispensar ou exigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena detenção, 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação de ilegalidade,
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. O referido dispositivo, como se vê, visa punir a contratação direta realizada pela administração pública fora das hipóteses excepcionais elencadas pela própria Lei 8666/93, dispensa e inexigibilidade, tutelando, assim, a moralidade administrativa. A esse respeito, veja-se, vou ler aqui uma citação do professor Gabriel Habib, da coleção Leis Penais Especiais, tomo 1, 7ª edição, editora Juspod. Ele diz, na Lei 8.066/93, o bem jurídico tutelado pelo direito penal é a moralidade administrativa. Então, o valor que está por trás desta lei é a moralidade administrativa. Então, esse é o valor que emerge, né, o valor trazido pelo legislador. Então, essa norma penal, ela visa todos os artigos lá delineados e todos os conteúdos visam tutelar a moralidade administrativa. A denúncia, por seu turno, narrou contratação de uma empresa privada por parte da Prefeitura Municipal de Lagedão, Bahia, para a realização de uma obra de engenharia, pagando o valor total de R$12 mil, sem licitar, sob o fundamento de ser procedimento inexigível na hipótese, quando é verdade, não haveria notória especialização da construtora em questão, que a diferenciasse das demais atuantes no mercado. De fato, o exame dos folhos não permite concluir, ao menos em princípio, que estaria caracterizado um serviço de especialização técnica diferenciada, que admitisse a inexigibilidade em exame, o que justificaria, em tese, o enquadramento da conduta típica em questão. Ocorre, todavia, que a situação fática apresentada amolda-se com tranquilidade a uma situação de dispensa de licitação, qual seja a do artigo 24, inciso 1, combinado com o artigo 23, inciso 1 da Lei 8666 de 93, considerando que tal obra não ultrapassou o valor de R$15 mil. Por oportuno, transcrevem-se os dispositivos respectivos. Veja-se, artigo 24. É dispensável a licitação, inciso 1º, para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior. Estou lendo 24 primeiro. Desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, que, a meu ver, eu estou distinguindo do caso anterior. Não são parcelas, é uma obra, um valor único. Ou ainda para obras ou serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Então, eu me reportei, eu li primeiro o artigo 24, propositadamente, porque o artigo 24 nos remete ao artigo 23. No artigo 24, a dispensa de licitação ocorre toda vez que as obras e serviços de engenharia de valor até 10%. Então, o artigo 23 diz o seguinte: as modalidades de licitação a que se refere os incisos 1 e 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. 1. Para obras de serviços de engenharia, a linha A, convite, então, dispensa de licitação, até R$150 mil. Portanto, 10% do limite previsto na linha A do inciso do artigo anterior, que é esse artigo, faz um valor de R$15 mil. Ora, em verdade, que a contratação direta fundou-se em razões jurídicas equivocadas, já que pautada em uma inexigibilidade possivelmente inexistente, o que, inclusive, pode gerar diversas consequências na seara administrativa, considerando até mesmo a vinculação dos motivos determinantes do ato. Não parece razoável, por outro lado, que venha o ramo mais severo do direito a atuar
em desfavor do denunciado, quando, em verdade, a contratação direta seria efetivamente possível na hipótese fática vertente, embora por dispensa e não por inexigibilidade de licitação. Ou seja, apesar da irregularidade no conteúdo do ato que afastou a licitação, que, evidentemente, é inadmissível no âmbito administrativo, tem-se que o fato objetivado ao final, contratação direta, tinha respaldo no ordenamento pátrio, não sendo possível visualizar, assim, lesividade na sua conduta a justificar a violação do bem jurídico tutelado. Com efeito, seria totalmente diversa a hipótese se a contratação da obra tivesse o valor de R$20 mil, por exemplo, ou R$16 mil, ou seja, de R$15 mil em diante. Por exemplo, pois aí, além de ser duvidosa a inexigibilidade pautada no fundamento trazido pelo denunciado, seria manifestamente incabível a dispensa, de tal forma que seria devido, no mínimo, o início da ação penal diante dos elementos existentes. Não se tratando dessa situação, por outro lado, e sendo cabível a dispensa, inexiste tipicidade do ponto de vista material, porquanto o caso fático em exame admitia, de fato, a contratação direta. Sob outro viés, basta imaginar que, se o prefeito municipal houvesse realizado a contratação, fundamentando o ato na dispensa de licitação indicada no artigo 24, inciso 1º, da Lei 8666/93, seria induvidosa a legitimidade do ato e, muito provavelmente, sequer haveria denúncia em exame. Nessa linha, não se pode admitir, salvo o melhor juízo, que a inadequação na escolha da modalidade jurídica de afastamento do certame justifique a incidência do ramo mais severo do direito, quando o fato em si admitia a não realização do processo licitatório. Observe-se, outro sim, que não se está aqui defendendo a regularidade do ato praticado pelo denunciado, mas apenas que não se observa a possibilidade de incidência da última ratio do sistema jurídico pátrio, não estando configurado o delito descrito no artigo 89 da Lei 8666/93, por ausência de tipicidade material. Assim, ainda que formalmente fosse admissível o enquadramento da conduta ao tipo penal em exame, considerando que o prefeito municipal, abre aspas, inexigiu, fecha aspas, a licitação em hipótese que, em tese, não permitiria a inexigibilidade, não houve ofensividade na ação, já que seria admissível outra modalidade de afastamento licitatório legalmente previsto, qual seja a dispensa. Em verdade, permitir o início de uma demanda penal em situação como a dos autos consistiria, data vênia, uma ação contraproducente que aumentaria de forma desnecessária a sobrecarga do Poder Judiciário, além de constranger o prefeito municipal de Lagedão, Bahia, com a demanda penal fadada ao fracasso, considerando como visto que os fatos narrados na exordial não permitem o enquadramento no artigo 89 da Lei 8666/93, por manifesta ausência de tipicidade material da conduta. Outro sim, na linha da atual jurisprudência do STJ, o delito indicado no artigo 89 da Lei de Licitações depende da demonstração do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário. Então, depende desses dois elementos, né? A demonstração do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, consoante se extrai do julgado abaixo colacionado. O julgado é o seguinte: emenda agravo regimental no agravo em recurso especial, Caixa de Pandora, penal, crime de licitação, dispensa do procedimento licitatório fora das hipóteses previstas em lei, materialidade e autoria, dolo específico e dano efetivo ao erário. Elementos apontados pelas instâncias ordinárias,
nos fundamentos da condenação, agravo desprovido. É pacífico hoje, na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a configuração do crime previsto no artigo 89 da Lei 8666/93 depende da presença do dolo específico de causar dano ao erário e a caracterização do efetivo prejuízo. Aqui o eminente magistrado, ele cita vários precedentes. Trago também para Vossa Excelência um outro julgado, em que o ministro Nef Cordeiro traz o seguinte: ementa processual penal e penal, habeas corpus, substitutivo de recurso especial, ordinário ou de revisão criminal, dispensa de licitação fora das hipóteses legais, inépcia da denúncia, ausência de descrição do dolo específico e do efetivo prejuízo ao erário, verificação de constrangimento ilegal, concessão da ordem de ofício. O ministro continua aqui. Ressalvada a pessoal compreensão diversa, uniformizou o STJ, ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário ou de revisão criminal, admitindo-se de ofício a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da tipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade. 3. Entende essa Corte que o crime do artigo 89 da Lei número 8666/93 não é de mera conduta, cumprindo ao parquê imputar não apenas a contratação indevida, mas também, então, vou reler essa parte, cumprindo o parquê imputar não apenas a contratação indevida, mas também o dolo específico do agente de causar dano à administração pública, bem como o efetivo prejuízo ao erário, o que não ocorreu na espécie. Então, eu volto para o meu texto. Embora a discussão a respeito do elemento subjetivo do tipo penal não seja adequado neste momento processual, por depender especialmente da colheita probatória respectiva, parece duvidoso que o segundo requisito exigido pela jurisprudência da Corte Cidadã não se encontra presente em caso, qual seja o prejuízo ao erário. Com efeito, conforme reiteradamente dito, a situação fática descrita na exordial admitia claramente a não realização do certame por intermédio da dispensa de licitação. Assim, na prática, embora equivocadas as razões da contratação direta, esta se operou sem ocasionar efetivo prejuízo ao município de Lagedão, Bahia, sendo mais uma razão que evidencia a ausência da justa causa respectiva. Note-se ainda, no tocante às formalidades indicadas no artigo 26 da Lei de Licitações, que estas não são exigíveis para situações de dispensa de licitações enquadradas no artigo 24, inciso 1º do mesmo diploma normativo, mas apenas nas hipóteses do inciso 3 do referido artigo. Veja-se, artigo 23. As dispensas previstas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 17 e no inciso 3, estou destacando aqui, e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo 1 do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou retardamento previsto neste artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos:
Aí traz os elementos. Primeiro, caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso. 2, razão da escolha do fornecedor ou executante. 3, justificativa do preço. 4, documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Logo, tomando como base a premissa de que a situação fática descrita na denúncia amolda-se à hipótese de dispensa do inciso 1 do artigo 24 da Lei 8666/93, deve-se reconhecer, na mesma linha, a prescindibilidade das formalidades legais do artigo 26, supratranscrito, que, segundo o parquê, teriam sido desobedecidos, de modo que é igualmente indevido o enquadramento típico na parte final do multicitado artigo 89 da Lei de Licitações. E é essa conclusão extraída também dos ensinamentos doutrinários. Veja-se. Eu vou citar aqui um doutrinador conceituado, que é José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 28ª edição, 31/12/2014, São Paulo, Atas 2015, páginas 256 e 257. Ele diz o seguinte: em observância ao princípio da motivação dos atos administrativos, exige o Estatuto que sejam expressamente justificados no processo os casos de dispensa de licitação previstos no artigo 24, inciso 3º seguintes do Estatuto, devendo o administrador comunicar a situação de dispensa em 3 dias à autoridade superior e a esta caberá ratificá-la e publicá-la na imprensa oficial em 5 dias. A publicação é condição de eficácia do ato. O mesmo, aliás, se exige para os casos de inexigibilidade previsto no artigo 25 do Estatuto. Extrai-se da norma, portanto, que não precisa haver justificação detalhada nos casos do artigo 24, incisos 1 e 2 do Estatuto, que prevê a dispensa pelo critério de valor. A verificação de legalidade nessa hipótese é mais simples e objetiva, dependendo apenas do enquadramento do valor do contrato na faixa autorizada para a dispensa do certame. Continua o festejado doutrinador. Advirta-se que a avaliação das hipóteses de dispensa de licitação é reservada à autoridade administrativa, que, em compensação, assume a consequência pela má aplicação do Estatuto. Por tal motivo, é inconstitucional lei ordinária que atribua a tribunais de contas ou casas legislativas competência para sustar processos administrativos de dispensa, inexistindo autorização constitucional para tanto. É de vedar-se ao legislador fazê-lo por conta própria. O doutrinador continua. São os casos de dispensa previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 24 do Estatuto. O legislador considerou que até determinado limites de valor poderia o administrador não licitar, distinguindo 2 faixas, uma para obras e serviços de engenharia, mais elevada em razão do tipo de trabalho, e outra para serviços comuns e compras. Embora o artigo 120 do Estatuto preveja a atualização dos valores fixados na lei, com a devida publicação na imprensa oficial, o certo é que as faixas indicativas desses valores se perpetuaram ao longo dos anos, gerando críticas de agentes da administração, em virtude de serem eles incondizentes com a realidade do mercado. Aí eu volto ao meu texto. Em outras palavras, em tal situação de dispensa, são desnecessárias maiores formalidades, ou seja, tomando como verdadeira a assertiva de que seria possível, em caso, a contratação direta com base no artigo 21 da Lei 8666/93, não se pode falar em desobediência das formalidades do artigo 26 do mesmo diploma, para fins penais, pois estas não são exigíveis
para a referida hipótese dispensa de licitação. Diga-se, ademais, que as conclusões que ora se chega não devem ter qualquer interferência na seara administrativa, que tem toda uma disciplina e principiologia própria, sendo absolutamente admissível, com respaldo inclusive na independência entre as instâncias, que os órgãos de controle respectivos promovam as sanções administrativas devidas sobre o tema oportuna a manifestação jurisprudencial. Aqui eu trago uma jurisprudência da lavra do ministro Dias Toffoli, da segunda turma, um julgado de 6 de março de 2018, que ele diz o seguinte: ementa, agravo regimental no recurso extraordinário, administrativo, processo administrativo disciplinar, cassação da aposentadoria, constitucionalidade, independência das esferas penal e administrativa, precedentes. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação de aposentadoria em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. Mas o que eu queria destacar era justamente para reforçar essa ideia que eu falei da independência das esferas. Ele fala assim: independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando na instância penal se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, caso em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. Então, eu estou chegando ao meu final, eminentes pares, me posicionando nesse sentido, que merece acolhimento a tese argumentativa apresentada pela defesa, no sentido da preliminar por faltar justa causa, e eu peço mais uma vez, venha ao eminente desembargador relator, para votar no sentido de rejeição da denúncia, por entender ausente a justa causa, e daí ser desnecessária a deflagração da ação penal. É assim como eu voto, senhor presidente. Senhor presidente, como relator, peço a palavra. Quando o eminente colega desembargador Júlio Travessa pede vista de processo, nós temos de refletir com muita calma, em razão da profundidade dos seus votos. Por isso, eu peço suspensão do julgamento deste processo, para que, então, na próxima sessão, possamos apreciar a tese por ele esposada. Gostaria que Vossa Excelência, desembargador Júlio, juntasse esse voto aos autos do processo. É assim, senhor presidente, que eu peço, então, a suspensão desse julgamento. Do relator, do pedido de vista do relator. Suspensa a sessão, depois da apresentação do voto, vista do ilustre embargador Júlio Travessa. Suspende o julgamento. Desembargadores, representante do Ministério Público, eu passo a proclamar agora o resultado dos processos julgados nessa sessão. Não acolhimento de embargos por unanimidade, número 2 e número 3. 2 tipos de processo julgado. 2. Não acolhimento de embargo de declaração por unanimidade. 1. Total. 1. Decisão, não provimento por unanimidade de agravo interno, número 4 e número 5. Decisão, procedência em parte por unanimidade. Unanimidade. Número 3 da pauta. É uma revisão criminal. Total de processos julgados nessa sessão, 6.
Desembargadores, alguém quer se manifestar? Para convidar para o nosso ciclo de debates amanhã, não só os desembargadores que puderem, como também já falei isso no nosso grupo, né? Se puderem informar os seus assessores para que também compareçam, porque amanhã encerraremos com uma programação maravilhosa, porque teremos uma professora da UFPA que vai falar sobre essa questão do gênero, teremos um psicanalista que vai falar sobre a violência doméstica na análise, né, da psicanálise, do pecado original ao juízo final, é o título da palestra dele. E um promotor de justiça falará sobre o feminicídio, né, as estratégias para enfrentar o feminicídio, essa verdadeira epidemia que vem graçando aqui no nosso país. Aí eu queria, já que a plateia está cheia, convidar todas as pessoas aí presentes que compareçam amanhã, a partir das 14 horas, aqui no subsolo. Para os alunos, terá certificado, né, se inscrevendo, chegando antes, 1h30, se inscreve, para ter o certificado de aula de 6 horas, dado pela Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça, e todos os advogados, todas as partes que estiverem aí, são todos convidados para comparecerem amanhã para esse evento. Com certeza, as suas presenças muito abrilhantará o nosso evento. Obrigada. A minha imensa alegria de estar ladeado de uma ilustre procuradora que trabalhou comigo na Vara Crime de Amaralina na década de 1990. Desembargadora Áurea, Procuradora Áurea, meus cumprimentos, meus parabéns. Desembargadores, muito obrigado pela presença de todos. Espero revê-los na próxima sessão. Eu não lembro, eu saí antes de terminar a sessão ontem. Com certeza devem ter feito a moção de pesar pelo falecimento do professor Edivaldo Boaventura. Mas como que abunda não, né? Não tem problema nenhum. Gostaria também que fosse aprovada aqui uma moção e encaminhada à família dele, né? Temos o filho dele, que é esse artista maravilhoso, que o cantor, né, o Daniel Boaventura, que sempre nos alegra. E, coincidentemente, eu fui vizinha dessa família durante muitos anos, aqui em Salvador. Eu achei que seria uma redundância. Então fica... Mas fica à vontade de vocês, os ilustres desembargadores. O desembargador Ivete disse que nunca é demais. Nunca é demais. Não é demais. É um carinho que se faz, né, com alguém que foi importante. Eu também acho que, desembargadora Nájila, a proposição deve ser aprovada. Eu também, Excelência, concordo. Alguém diverge? Então está aprovada a proposta de moção de pesar. Excelência, em nome do Ministério Público também, aqui representada, que essa moção de pesar seja registrada em nome do Ministério. E lhe agradecer pela bondade de sempre, o cavalheirismo de sempre. Eu que me sinto honrada em ser presidida por Vossa Excelência. Muito obrigada. Então, mais uma vez.